Oi, gente! Hoje eu vou começar a responder algumas perguntas que vocês me fazem e uma delas é sobre a nossa cabeceira. Eu acho que é uma das campeãs de pergunta como é que eu fiz, mostra como é que você fez. Não tenho como mostrar como é que eu fiz porque ela é fixa na parede, eu não consigo tirar ela dali. Mas ela é super simples. Ela foi usado 2 chapas de compensado naval. Esse compensado nós já temos há muito tempo, porque o Léo comprou para fazer uma parede de escalada e depois não era usado e eu tava só ocupando espaço, nós acabamos desmanchando, aí ela já virou cabeceira de 1,25 m por aí de largura para cada cama. Eu tinha 2 camas de casal, então eram as cabeceiras das camas. Mas eu me desfiz da outra cama, então eu juntei as 2 placas, né? E deu essa aqui. Ela tem 2,5 metros de comprimento, essa cabeceira. A cama tem 1,40 e daí sobra para os 2 lados para... Não, as mesinhas de cabeceira não ficam totalmente sobre ela, ficam uma parte. E ela é de cima a baixo até o chão e ela é estofada até o chão. Eu não quis fazer só até onde bate a cama, porque eu acho que fica feio esse acabamento aqui embaixo, ó. Se não estofar igual. Eu acho feio. Então, eu fiz assim. Então, eu usei chapas de compensado, juntei as 2, porque no decorrer de todo esse processo, elas foram cortadas, mas você pode comprar uma chapa só, e daí usa ela ali na horizontal, né? Na altura que você quer. E para estofar ela, ou você usa espuma. Eu já tive aquela espuma que tá lá no banquinho provisório, era o estofamento de uma das cabeceiras que eu já tive. Só que nessa aqui, como era uma cabeceira maior e a espuma tá muito cara, e eu queria algo assim mais imponente, mais fofinho, eu não quis gastar dinheiro com espuma, então daria para comprar uma cabeceira pronta. O que que eu fiz? Aqui dentro tem Landipet, né, que é usado para isolamento acústico, que nós compramos para isolar a parede aqui do outro lado. Deixa eu mostrar para vocês. Nós compramos a lã para fazer o isolamento dessa parede. Esse sobrado é geminado, então ele não tem isolamento acústico. Do outro lado é o quarto da nossa vizinha, então a gente escutava os barulhos e não é confortável isso, né? Isso sempre me incomodou. E aí, nós decidimos, então, fazer o isolamento acústico dessa parede. Nós aplicamos essa Landipet, porque ela é reciclável, ela não cai com o tempo, que nem a fibra de vidro, a lã de vidro ou a lã de rocha, né? E ela é mais fácil de aplicação, porque você não precisa usar EPI. As outras 2 você precisa usar EPI, porque senão você se coça inteirinho, né? Por causa do pó que elas soltam. E aquelas não são recicladas, né? Principalmente a lã de rocha. Então, eu decidi usar essa. É maravilhosa. O acústico desse quarto é totalmente diferente de quando nós não tínhamos esse isolamento. Essa parede não tá pronta. Ela precisa de acabamento ainda. Mas aconteceu algumas outras coisas que nós fomos adiando. E talvez mais pra frente eu transformo essa parede aqui. E claro que eu vou compartilhar com vocês. Mas ela ficou muito boa assim. A madeira que nós usamos é pinus tratado. Então, como é pinus, né? Ó, dá pra ver que já tem as marcas dos nós aparecendo, porque eu pintei de branco. Aí o Léo já me deu algumas ideias, e eu tô amadurecendo. E aí nós vamos... Nós não, né? Eu vou finalizar, vou fazer o acabamento ali em cima, ali. Eu vou revestir essa coluna, vou fazer uma luminária bem bacana pra colocar ali, um cortineiro... Coisas simples que eu mesma posso fazer, mas que fiquem bonitos. E a Landipet que eu falo, que nós usamos, é essa aqui, ó. Aí, com o restante que sobrou, eu fiz almofadas, porque ela não é tóxica, né? E ela é bem gostosa, e foi o que eu usei aqui na cabeceira. Então, eu revesti toda a cabeceira nesses gomos que vocês estão vendo, que é o que eu acho super bacana, porque a Landipet, ela é desse tamanho, dessa largura, né? E daí é vendida em rolo. Nós compramos 2 na época, faz o quê?
um ano e pouco atrás, eu acho, se eu não tô enganada. Então, eu usei essa fibra aqui, lã de pet, pra fazer. Eu fiz, acho que umas 4 dobras dela, pra ela ficar ficar fofinho assim. E por trás, aqui atrás, eu prendi com grampeador de tapeceiro, que é o que eu tenho, que eu uso pra fazer as minhas coisas. O tecido é um linho, lindo esse linho. Adoro, super fácil de limpar. E ele vai clareando por causa da claridade que bate no quarto, mas não fica aquela cor desbotada, feia, como alguns tecidos, né? Aí eu comprei o tecido e fiz dessa forma. Fiz as dobrinhas aqui, ó. Ó, aqui é uma dobra só que eu fiz pra dar esse acabamento. E ali no meio é a junção das placas, a junção da fibra e a junção do tecido, porque o tecido não daria pra colocar de comprido assim, porque ele ficaria curto por causa da altura da minha cabeceira. E aí, eu fiz assim, cortei o tecido no meio e fiz essas dobras. Essa cabeceira não era assim, ela era em pé. Eu vou pegar, acho que eu tenho uma foto dela no Instagram e vou compartilhar com vocês pra ver como é que era antes. E aí, eu não gostei, eu acabei virando ela, né, modificando, e ficou assim. E eu amo essa cabeceira. Sinto muito orgulho de dizer que fui eu que fiz, porque ela é bem imponente, é o que dá beleza no quarto, essa cabeceira. Se algum dia eu enjoar desse tecido, é só trocar o tecido. A fibra vai continuar intacta, maravilhosa, ela não dá cheiro, não mofa. E a chapa de compensado naval também, é daquelas chapa preta. Então, ela não mofa, não puxa umidade, não dá bicho e é ótima. Se algum dia eu for tirar ela daqui para fazer alguma manutenção atrás ou querer trocar o tecido, eu vou gravar para vocês com certeza como é que ela é fixa na parede, como é que é por trás. É uma chapa de compensado normal. Eu prendi ela com 2 parafusos, tem um mais ou menos aqui e outro ali, mais no meio. E deixei ela no chão porque eu não consegui deixar ela suspensa mais alta, porque eu tô sempre sozinha, o Léo tá sempre trabalhando, então ela se torna pesada e eu não conseguiria prender sozinha na parede. Aí eu aproveitei os furos antigos que tinha ali e fixei ela. E assim também ela ficou bem mais bonita, porque dá essa sensação de amplitude aqui pra cama, é o que dá, eu acho que é o que dá beleza pra cama. E ela ficou muito mais segura, porque tá encostada no chão, né? E aí, eu deixei assim, e eu adorei. Então, ela tem 2,5 metros de comprimento, por 1,5 de altura. Tem 1,5 metro aqui de altura, essa cabeceira. Por isso que ela é tão imponente assim. Ela vai até o chão, é inteira. E o acolchoadado dela, eu coloquei de cima a baixo. Não parei ali porque eu acho feio. Não acho bacana. Que deve se encaixa a cama ali e não aparece. Eu quis deixar inteiriça pra ficar bonita assim. O meu lírio da paz tava com sede, tadinho. Por isso que tá murcho. Acabei de dar água pra ele. E o meu chiclete tá lá, ó. Tentando abrir a janela. Claro que ele não alcança, né? Mas ele tá sempre por aí. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, porque essa era uma das dúvidas que mais me pediam. Gra, como é que você fez? Não tenho nada gravado, nem no Instagram eu não tenho, porque na época não dava para eu gravar, não tinha como eu fazer isso com o André pequeno. O André era bebê ainda. Se hoje... Se hoje ele já dá bastante trabalho, pensa quando ele era bebezinho. Então, essa cabeceira eu levei 2 dias pra fazer, sendo que eu podia ter feito em meio-dia. É super fácil de fazer e se torna uma cabeceira barata. Eu não tenho ideia de quanto custaria essa cabeceira se eu fosse comprar, mas provavelmente é aí perto de uns R$2.000. E eu gastei... A cada chapa que foi comprada, lembrando que ela foi cortada no meio já, essas chapas... Então, elas não estão inteiras ali, foi pago R$50 cada chapa. Então, são R$100, digamos, se elas estivessem inteiras. O tecido, eu paguei R$60.
E a Land Pet, como foi comprada em rolo, nós pagamos, eu acho que 230. Então, essa cabeceira saiu super barata, porque a única coisa inteira que tá ali é o tecido. Os demais são reaproveitamento de outros projetos. É linda, eu adoro, não mofa, não dá cheiro, porque a Land Pet não tem esse problema. A Land Rocha tem um cheiro esquisito e a Land Vidro também. E essa é neutra, ela não tem cheiro nenhum. Até porque eu sou muito chata com relação a cheiro. É por causa da minha alergia e é porque eu sou chata mesmo. Então, cheiros pra mim tem que ser suaves ou não ter cheiro, ser neutro. Essa Land Pet não tem cheiro, não mofa, não puxa umidade. A madeira que tem atrás, chapas de MDF não, né? MDF é uma porcaria. As que não tem revestimento, e que é um MDF cru. Não recomendo vocês fazer com MDF cru. Vai mofar, vai feder. Então, não façam. Se vocês forem fazer, façam com chapa de compensado. Se não pode comprar naval, não tem naval na tua cidade, compre aquele outro comum mesmo, que tenha um tratamento, que seja anti-mofo, senão vai feder. Eu tô avisando, vai ficar com mau cheiro ao longo do tempo, porque ela puxa a umidade. Essa que nós compramos, ela é naval, ela tem um revestimento meio que brilhoso, é um tratamento para prova d'água, né? Então, por isso que não mofa, não dá cheiro e também não cria bicho atrás dela. Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, como é que eu fiz. Detalhadamente não tenho como mostrar, porque ela tá fixa na parede, é muito pesada, eu não consigo tirar ela sozinha. Mas é simples. Então, aqui tem 2 parafusos grandes, né? Mas se você não for colocar no chão, você pode usar 4 parafusos, 2 mais no meio e 2 em cima. Mas aí você vai ter que achar um jeito de colocar o parafuso antes do tecido, vai se tornar mais complicado, porque a minha, como tem essa junção ali, então ficou mais fácil. Primeiro, eu juntei o parafuso por baixo do tecido, e daí aqui na junção eu consegui grampear o tecido e ele ficar com um acabamento bacana. A cabeceira tá bem acabada em todos os cantos. E uma coisa que eu também gosto de cuidar é o acabamento nos cantinhos, assim, ó. Tem que ficar bem alinhadinho. Aqui ela amassa assim por causa do tecido, né? Mas tem que ficar bem retinho os cantinhos. Tecido, um grampeador, que você precisa para grampear tanto a lã quanto o tecido ali. O tecido que você quiser, na cor que quiser, e as chapas de compensado. Super simples de fazer, super fácil, tanto que eu fiz sozinha. A única coisa que são 2 chapas que eu tive que juntar para ficar desse tamanho. Então, ela se tornou um pouquinho pesada para eu erguer sozinha. Mas, se você tiver alguém que te ajude, ou se você for fazer menor, né, só com uma chapa, dá para fazer tranquilo. E fica muito bonito. E seria uma cabeceira bem cara. E eu gastei pouquíssimo para fazer. Então, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, vão me perguntando que eu vou respondendo. Eu volto aqui para mostrar alguma coisa que eu tenha esquecido. A nossa cama é tamanho normal casal, 1,40 por 1,80. E ela ficou perfeita assim. Eu deixei proposital essa parte aqui e do outro lado. Se as chapas tivessem inteiras, ela seria um pouco maior. Ela viria até aqui assim, mais ou menos. Mas como foi tirado 2 tiras, então ela ficou assim. Mas eu adoro o resultado final dessa cabeceira. Eu sinto muito orgulho do trabalho que eu fiz aqui. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo, por estarem nos acompanhando todos os dias. E amanhã teremos mais vídeo. Então, até amanhã!